Olá, senhores. Como vocês estão começando agora a disciplina de circuitos elétricos e vocês vão precisar usar muito a calculadora durante esse período, tá? Então eu vou falar brevemente como fazer a configuração básica da calculadora, tá? Uma calculadora Casio, que vocês vão precisar aí para fazer a maioria dos cálculos durante a disciplina, tá? Lembrando que eu recomendo que comprem a calculadora mínima para fazer a disciplina é essa aqui. Então seria uma calculadora científica. Se vocês forem comprar, optem por uma calculadora com duas linhas, como eu havia comentado, né? Uma linha você digita os números, aparece lá em cima, depois quando você dá um OK, aparece o resultado na linha de baixo, ok? Então essa seria a calculadora mínima para fazer a disciplina. Tá? Eu recomendo que quem tiver condições, quiser comprar uma calculadora HP, com certeza vai ser melhor para fazer a disciplina e também vai ocupar em circuitos 2 e nas outras disciplinas. Mas por enquanto pode ser essa aqui, tá? Então vamos lá, configurações mínimas básicas aí da calculadora, ok? Então se vocês vão vir aqui ó, no modo de operação, né, que está escrito Mode, tá? Pressionar uma vez, aqui vai ter algumas configurações, tá? Esse comp aqui seria as configurações básicas que a gente vai fazer, o 2 seria quando eu quero colocar ela no modo estatístico, que a gente não vai usar, e essa configuração 3 aqui a gente também não vai usar. Então nós vamos usar simplesmente vamos usar a configuração 1, tá? Pressionando o Mode novamente, nós temos outras três configurações, que essas configurações aqui se referem à utilização de ângulos, tá? Então deg é de degree, ou seja, graus, radianos e gradianos, tá? Então normalmente se deixa em graus aqui, tá? Pressionando 1, tá? A gente não vai fazer cálculo com um ângulo por enquanto, tá? Mas se vocês precisarem, vocês podem usar o graus ou radiano, conforme a necessidade. Pressionando novamente, tem aqui os modos de exibição do resultado. Então eu posso colocar ela em notação científica, por exemplo, tá? Eu quero colocar um número fixo de zeros depois da vírgula, tá? Então se eu colocar, por exemplo, notação científica, tá? Se eu colocar em 2 aqui, ó, eu também tenho que escolher o número de casas depois da vírgula, eu vou colocar aqui 5, tá? Então ele já fica em formato de notação científica. Aqui ó, vão aparecer 5 casas, então eu posso escrever aqui ó, um número qualquer, tá? E dar um OK. Então ele sempre vai mostrar em notação científica, 5.4556 vezes 10 na 5, tá? Então posso deixar nesse formato aqui, se eu quiser, tá? E eu recomendo, pessoal, utilizem esse outro modo aqui, ó, modo normal. Esse modo normal é como a gente escreve, tá? Sem estar em notação científica, tá? Então pressiona 3. E tem dois modos normais aqui, modo 1 e 2. Tem pouca diferença entre os dois. Eu utilizo sempre o 1, ok? Outra configuração que é importante que vocês façam, pessoal, tá? Vai em Mode, pressiona 3 vezes. Na quarta vez vai aparecer assim, ó, Disp ou Display. Tá? Aqui pode variar de calculadora para calculadora, pessoal, mas vão procurando aqui no Mode até aparecer Display, tá? Ou Disp, tá? Pressiona 1, tá? E aqui vai aparecer algumas configurações. Como é que eu quero mostrar esse número? Eu quero mostrar ele na forma de fração ou se eu quero escolher o separador decimal como sendo ponto, tá? Ou seja, dot, ou coma, que é vírgula, tá? Então, no nosso caso, no Brasil, pessoal, se utiliza a notação, o separador decimal é a vírgula. Então, vocês vão colocar aqui, ó, vírgula, tá? Ou seja, se eu fizer um cálculo simples, por exemplo, 1 dividido por 5, tá? Então, tem que aparecer aqui, ó, 0,2, tá? Que é diferente eu fazer isso aqui, ó. Colocar aqui, ó, ponto 1, tá? Que daí apareceria 0,2. Tá? Isso aqui é notação americana, tá? Não é essa notação que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar a notação de vírgula, que é o número 2. Tá? A notação, o ponto, pessoal, o ponto é utilizado para a separação de milhar. Ou seja, se eu colocar assim um número, por exemplo, isso aqui vezes isso aqui, ponto alguma coisa, tá? Então, olha aqui, ó. Esse número aqui corresponde a 19.511,48, tá? Então, esse ponto aqui é o separador de milhar, esse aqui é o separador de dezena, tá? Então, esse aqui é a nossa vírgula, tá? Só que aqui tem uma contradição, pessoal. Aqui, ó, na calculadora, esse carinha aqui, ó, eu digitei ponto para escrever aquele número lá. Só que esse ponto aqui, ó, é vírgula para nós. Por quê? Porque a calculadora é americana, tá?
Lá fora é o contrário, lá separador de decimal é o ponto. Tá? Então, pro certo aqui, ó, pessoal, teria que colocar uma vírgula aqui em cima, ó, tá? Esse ponto aqui, ó, não existe, tá? Isso aqui, ó, é vírgula para nós. Por quê? Porque a gente mudou a configuração, mas não tem como mudar a tecla aqui, tá? Então, esse cara aqui, ó, é vírgula, tá? Beleza? Então, essas são as configurações básicas dessa calculadora, tá? Então, essa calculadora, outras vantagens que eu tenho, eu posso escrever um número aqui, ó, tá? Vezes algum número, e eu posso depois editar ele, por exemplo, se eu pressionar a teclinha para o lado aqui, ó, meu cursor volta lá, eu errei aquele número, posso alterar esse número, tá? Configurações básicas, tá? Outra coisa que é muito importante dessa calculadora, pessoal, tá? É o uso das posições de memória, tá? Isso aqui ajuda muito no resultado, nos cálculos. Então, por exemplo, eu estou fazendo um cálculo lá, por exemplo, 48 vezes 48 ohms de resistência vezes 2 amperes, por exemplo, vai me dar uma tensão de 96 volts, por exemplo. E eu vou precisar, digamos, desse número aqui num cálculo subsequente. Mais para frente eu vou precisar esse número. Então, em vez de eu pegar e ter que digitar esse número aqui novamente, eu posso salvar ele numa posição na memória, tá? Então, vocês veem aqui, ó, que tem letras aqui, ó, A, B, C, D, E, F, X, Y e M, tá? Essas letrinhas aqui, pessoal, são posições de memória, tá? Essas posições de memória a gente pode armazenar números, valores, resultados nessas posições de memória, tá? Então, por exemplo, quero armazenar o resultado desse cálculo aqui na posição A, ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Posso usar essa função aqui, ó, STO, tá? Que é storage, tá? Que significa armazenar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu dou um Shift, tá? Shift STO, apareceu lá em cima, ó, STO, tá? Agora eu vou escolher uma posição de memória, eu quero armazenar esse resultado na posição A. Então, eu já vou direto no A, tá? Então, vocês viram lá, ó, apareceu uma setinha e esse valor está agora no A, tá? Acho que não precisa dar OK aqui, pode ser direto, tá? Então, agora eu vou limpar esse cara aqui, ó, e eu venho aqui ó, nessa posição alfa, porque o Azinho aqui, ele está nessa posição aqui num vermelho, sei lá que cor que é isso aqui. Então eu vou pegar um alfa e vou colocar essa letrinha ali, ó, e tá lá meu resultado 96, tá? Fazer outro, claro que esse número aqui é pequeno, não tem grandes vantagens, mas eu poderia ser um número maior, tá? Então se eu fizer um cálculo aí muito grande, tá? Ponto não sei quantos vezes isso aqui, ponto 4, e der um OK, tá? Então vai ter esse resultado enorme aí, ó, tá? Então, seria 33.933.108,38, tá? Então, esse número aqui eu vou armazenar na posição B. Então, eu vou lá, Shift, STO, armazenar, e vou colocar na posição B, tá? Então, ele ficou lá do ladinho, já deve ter o B, ele ficou oculto lá, né? Então, tá lá, ó, B, tá? Agora, eu quero somar, por exemplo, o A e o B. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. A mais B, tá? Se eu fizer isso agora, vai me dar o resultado da soma das duas posições de memória, tá? Então isso aqui facilita bastante. Se vocês têm vários cálculos, tá? Vocês podem ir fazendo os cálculos. Digamos que vocês têm um número lá, 48, que nem eu tinha colocado antes, vezes 2,5. Daí eu vou fazer esse número aqui, ó, 48 vezes 2,5, tá? Vou armazenar na posição A, então vai dar lá 120, e daí vocês podem colocar assim, esse valor está no A. Coloca na folha lá na prova, onde você estiver fazendo, para vocês depois saberem onde é que está essa posição da memória. E depois não precisa ficar digitando isso aqui, principalmente quando são números grandes, tá? Isso aí é algo interessante. Como a gente vai fazer cálculo, pessoal, com números grandes, com equação, com valores grandes e vários resultados juntos, então você tem que se acostumar a usar bastante o parênteses, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas essa calculadora tem função parênteses, tá? Para que serve o parênteses, pessoal? Para dar ordem na hora de fazer os cálculos, tá? Então, digamos que eu tenha na prática lá um número assim, ó, 45 mais 15, tá? Dividido por 3. Ok? Então, quero fazer isso aqui na calculadora. Eu posso fazer tudo de uma vez só. Eu posso fazer assim, ó, 45, porque eu quero pegar a soma desses dois números de cima e fazer dividido por 3. Então, mais 15, fecha parênteses, dividido por 3. Daí vai me dar meu resultado, 20, tá?
Se você estivesse fazendo uma outra calculadora, talvez lá, outras calculadoras também têm a função parênteses, mas é mais difícil de visualizar isso, tá? Aqui é fácil de visualizar. E tem que tomar cuidado, porque muitos fazem o quê? Só digitem a linha de cima, por exemplo, 45 mais 15, e daí já colocam o dividido por 3. Então, o que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar e vai dividir apenas o último número, e não a soma dos dois. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vai dar um resultado diferente, porque eu vou somar 45 mais a divisão desses dois caras aqui, que vai dar 5. Tá? Então, 5 mais 45 vai dar 50. Tá? Então, vocês têm que lembrar, quando vocês estão fazendo cálculos na prática, que esse parênteses aqui, ó, ele existe, pessoal. Tá? Isso aí tem que tomar muito cuidado. Então, é bom... coloquem aqui, pessoal, no caderno, da mesma forma que vocês vão fazer na calculadora, tá? Então, isso aqui está errado, pessoal. Tem que colocar o parênteses antes. Mesma coisa quando for números assim, mais 8 sobre 3 mais 2 aqui, por exemplo, tá? Então, muitos fazem o seguinte, colocam 2 mais 8... dividido por 3 mais 2. Se eu fizer isso, pessoal, ele vai só dividir o 8 pelo 3 aqui, ó, tá? E não vai dar o resultado correto, não vou nem colocar ali. Então, o que tem que fazer? Aqui faltou um parênteses, né, pessoal? Um parênteses aqui, ó. Então, eu vou colocar esses números dentro do parênteses. 2 mais 8, fecha parênteses, dividido por 3 mais 2, ok? Aí eu vou dar um igual, que daí vai me dar o meu resultado correto, tá? Aqui, revisando, né, posso pegar e armazenar isso aqui agora numa posição na memória C, tá? Que, puxando ela de volta aqui, vai estar lá o meu resultado na posição C. Quando vocês estão trabalhando com números em notação científica, tá? Então, por exemplo, vocês vão ter lá digamos, uma corrente, tá? Uma corrente I no valor de 50 microamperes, tá? Lembrando que quando a gente tem um número usando os múltiplos, né, por exemplo, micro, isso aqui corresponde a uma corrente de 50, onde o micro corresponde a 1 vezes 10 na menos 6. Tá? Então, 50 vezes 10 na menos 6. Como que eu coloco isso aqui na calculadora, pessoal? Tá? Então, na calculadora, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão digitar esse número 50, tá? Esse vezes 10 aqui, ó, pessoal, existe uma função pronta para isso, que é essa teclinha aqui, ó, ESP, tá? Quando eu colocar ESP, vai aparecer um Ezinho. O que é o Ezinho? O Ezinho significa vezes 10 elevado em alguma coisa. Então, se eu quero colocar o menos 6 aqui, eu simplesmente vou colocar menos 6 aqui, ó. Então, o que é o E? O E significa vezes 10 elevado no número que vai vir depois. Tá? Então, se eu der um OK agora, um igual, já vai aparecer o número ali em notação científica. Tá? Então, como eu coloquei vezes 10 a menos 50 e na menos 6 é a mesma coisa que 5 e na menos 5. Ok? Se eu quero colocar, por exemplo, um número assim, uma tensão igual a 10 kV, tá? Como é que eu coloco isso na calculadora? Eu tenho que saber que quilo, pessoal, quilo é 10 na 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 10 na 3, ou seja, 10.000 volts. Como eu coloco isso na calculadora? 10 ESP 3, tá? Então, eu vou dar um OK aqui, ó. Vai aparecer meu número ali, ó. Esse aqui ele não colocou em notação científica por causa daquela configuração lá do normal, tá? Normal 1 e 2, ok? Então, digamos que agora eu queira colocar em outra forma de um outro múltiplo, pessoal, tá? Então tem essa teclinha aqui, ó, eng, tá? O que significa eng? Esses múltiplos aqui, ó, a gente chama chama eles de notação de engenharia. Então posso pressionar a tecla eng, que ela vai colocar já na notação científica mais adequada, quando pressionar uma vez. Então aqui 10 vezes 10 na 3. Se eu pressionar de novo, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai voltar para a notação de antes. Se eu pressionar de novo, ele vai sempre tentando diminuir. Então aqui ó, ficou agora na menos 3. Daí ele vai colocar mais zeros. Se eu pressionar de novo, ele vai... Não vai. Mas eu quero voltar, digamos. Eu pressiono Shift e aqui ele vai voltando, vai aumentando o valor do meu expoente. Tá? Então 10 na 3. Se eu colocar de novo, ele vai colocar aqui ó, 10 na 0,01 e na 6, que corresponde ao mesmo número. Você dá um OK aqui, ele vai voltar para o mesmo número.
tá? Então, por exemplo, eu tenho um número assim, que vocês podem usar até para fazer aquela conversão lá. Se não me engano, tinha uma questão que era assim, 230 kV, se eu quisesse passar para megavolts, tá? Então, eu vou digitar aqui, 230 ESP. Quanto que é o quilo? O quilo você tem que saber que é 3. Tá? Então, se eu der um OK aqui, vai aparecer 230 mil volts. Quero passar para mega. Mega é ir na 6, tá? Então, eu vou ter que pegar aí e pressionando o Shift Eng aqui, depende pro lado, qual lado que vocês querem ir. Então, aqui apareceu 0,23 e na 6. 6 é mega. Então, esse número aqui vai corresponder coloquei o mega muito pro lado. 0,23 megavolts. Pessoal, não precisa saber isso aqui, usar na calculadora. Isso aqui é bom. De tanto vocês fazerem isso aqui, vocês vão acabar fazendo automaticamente, tá? Existe apenas essa forma de colocar expoente? Não, existe outra forma, pessoal. Vocês podem colocar, por exemplo, 10 na 3, vocês podem colocar assim, 10 vezes 10, tá? E bota um expoente aqui, expoente na 3, tá? Esse expoente aqui, é o elevado, tá? Esse circunflexo aqui, pessoal, corresponde ao elevado nesse expoente 3, tá? Então, dessa forma aqui vai dar os 10 mil também, tá? Existe outra forma, pessoal, também de colocar isso, escrever essa notação científica? Sim, existe. Então, você pode utilizar essa tecla aqui, 10 na x, 10 elevado na x. Então, eu posso colocar lá, por exemplo, 10 vezes Shift. Então, já vai aparecer o vezes 10, né, que é a base, tá? Eu só preciso colocar um 3 do lado. Então, ele já vai fazer direto. Então, tem várias maneiras. Eu prefiro sempre usar essa função ESP, tá? Use sempre essa função ESP, que vocês não vai ter problema, tá? Lembrando, pessoal, que não precisa colocar o vezes 10. O E, pessoal, já é o número, já é o vezes 10. Se fosse, por exemplo, uma corrente aqui, digamos, pequenas, digamos 1 nanoampere, tá? Quero expressar ela em amperes, tá? Então, vou colocar aqui 1 ESP menos 9, tá? 1 e na menos 9, porque nano é menos 9. Então, vou dar aqui, já vai aparecer lá 1 na menos 9. Ok? Beleza, senhores.